Que a paz de Cristo Jesus seja com a tua vida, amado telespectador. Com muito prazer, aqui estamos para compartilhar com você mais uma mensagem especial da parte de Deus. Seja bem-vindo ao programa Manancial. O tema que hoje estaremos discorrendo ao longo da programação é falando sobre a fé. Falando sobre a fé. Eu digo a você que está no ar o programa Manancial. Prosseguimos então com a programação manancial desta semana, falando sobre a fé, e o texto bíblico está no livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1 e o verso de número 6, que diz assim, a Bíblia: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Meu convidado, mais uma vez, com muita alegria, é o Dr. Elton Eleutério dos Santos, que ele é engenheiro civil, é empresário na área de construção civil. Seja bem-vindo, Dr. Elton, ao programa Manancial. É com alegria, pastor, que nós estamos aqui mais uma vez, né, participando aí daquilo que Deus mais rico deixou para nós, que é a palavra, né? Verdade. A gente está aqui para aprender, para compartilhar alguma coisa, né, e transmitir alguma coisa da nossa experiência, o que a gente viveu nesse decorrer dos anos de vida profissional, diretamente ligado e relacionado com a fé. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Falando sobre fé, este é um tema extraordinário, eu gosto muito de falar sobre a fé, uma vez que, como cristão e os cristãos sobre a terra são movidos, permanentemente, em todo o tempo, fundamentados na sua fé, na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que segundo as palavras do apóstolo Paulo, esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de homem, não é? E humilhou-se até a morte, foi obediente até a morte de cruz. E ele nos trouxe então a mensagem do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. E fundamentados, firmados, não é? Nestas promessas, nestas palavras, nós prosseguimos, e a nossa crença nestas palavras fiéis de Jesus Cristo, reveladas por meio da sua obra e do seu ministério, é que nos dão motivação para prosseguir, é que nos enchem de esperança, de certeza, de convicção de que em Cristo Jesus dias melhores nós haveremos de viver. Já vivemos dias bons, né, doutor Elton? Sem dúvida, com toda a tribulação, né? Com toda a circunstância contrária que se levanta, tem se levantado, podemos nos considerar, assim, um povo privilegiado, verdade. Ainda mais aquele que espera no Senhor, confia no Senhor, que deposita sua confiança, que vive por fé no Senhor. Podemos nos considerar privilegiados diante da atual situação, não é, pastor? Verdade. Ele tem uma expectativa positiva em todo o tempo, não é verdade? A pessoa que vive por fé, e nós vamos ver sobre isso um pouco mais adiante, ela sempre tem uma motivação positiva, não é? De que ela vive hoje, né, na atual dispensação, momentos bons, abençoados, apesar de todas as dificuldades que a gente vê que predominam na sociedade, no mundo, mas a pessoa em Cristo, o cristão, ele sempre tem uma motivação. Aliás, esta é a essência do texto aqui que nos traz, biblicamente, a definição de fé. A fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem, eu queria, iniciando este primeiro bloco, trazer aqui de forma muito breve a diferenciação entre fé, não é? Existem alguns tipos de fé, basicamente dois. Aquela fé que é natural, todas as pessoas possuem, não é? A pessoa nasce e naturalmente ela possui um sentimento de fé, de crença, não é? É a certeza de que, por exemplo, hoje está se entardecendo e amanhã, novamente, o sol vai nascer, vai surgir um novo dia. É a fé que as pessoas possuem de forma natural. A terra, ela em obediência a uma ordem soberana de Deus, ela vai dar a sua volta no seu eixo, não é? 24 horas depois, ela vai estar, o sol novamente vai estar, no nosso caso aqui, na nossa condição geográfica, né? Na nossa localização sobre a Terra, depois de 24 horas, novamente, todo o ciclo se repete. Isso é fé natural, não é? Isto é fé natural. Eu sei que, de acordo com a previsão meteorológica, amanhã vai chover, vai fazer frio, né? Isto é um sentimento, é um conhecimento humano da ciência que nos leva a ter uma fé natural. Todas as pessoas possuem a fé natural. Mas a Bíblia nos apresenta, meu amado telespectador, a fé que é dom de Deus. Para que a pessoa possa experimentar esta graça, esta fé que é dom de Deus, que é algo espiritual, sobrenatural, ela precisa ter um encontro com Cristo, né, doutor? Ela precisa de uma experiência maior, uma experiência de transformação espiritual, de novo nascimento espiritual, não é? Nós nos reportamos novamente para o texto bíblico de João, capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos: a ti é necessário nascer de novo, porque qualquer que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Uma vez que o homem experimenta o reino de Deus, está no reino de Deus, é inserido no reino de Deus, ele agora então passa a receber este dom da fé, este dom sobrenatural. Por que é necessário? Porque só desta maneira a pessoa pode experimentar o dom da fé. Por que só através do novo nascimento? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, e o verso de número 2, a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus é o autor e o consumador da fé. Esta fé sobrenatural, esta fé espiritual, só pode viver quem tem um encontro com Jesus. Coisa maravilhosa, né, doutor? Sim. Só pode experimentar aquele que realmente abraça a Cristo, experimentando o novo nascimento, experimentando a transformação espiritual. Então eu quero conclamar você que me assiste nessa oportunidade, se você ainda não possui este dom de Deus, extraordinário dom de Deus, que nos motiva a viver uma vida cheia de esperança, cheia de expectativa, que nos motiva a cada dia a batalharmos, né, na presença de Deus, inclusive pela fé, que você possa abraçar a Cristo, receber a Cristo, e você também experimente esta que é um dom de Deus e que é algo sobrenatural e extraordinário para a vida de todos nós. Nós vamos ver agora sobre a importância da fé, a fé espiritual. Agora, a partir de agora, nós falamos só sobre fé espiritual e a sua importância. A fé, ela é importante para as nossas vidas, meu amado telespectador, porque ela traz sustentação ao nosso relacionamento com Deus. Nenhuma pessoa pode dizer que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, senão por meio da fé. A única forma pela qual eu posso me relacionar com Deus e ter um relacionamento consistente,
verdadeiro, genuíno, plenamente espiritual, é somente por meio da fé. Veja o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11 e o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A única maneira, então, de termos uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus permanente, verdadeiro, é algo que seja duradouro, é por meio da fé. Né, doutor? Amém. Uma coisa interessante que o pastor falou é esse termo galardoador dos que o buscam, né? Deus faz aquele quem nos recompensa. Maravilha. É Ele que acrescenta, quem faz, né? Tudo mediante a fé. Exatamente. Só que a própria Bíblia, ela fala também que ao homem é impossível receber algo se do alto não lhe for dado, né? Sim, é verdade. E vem da parte de Deus. Da parte de Deus. Nós precisamos do quê? Das coisas naturais, mas elas precisam vir de uma forma sobrenaturalmente, da parte de Deus, né? E, então eu acho tremendo isso aí. Impossível mesmo o homem nada receber, porque Deus é quem recompensa. Precisa que a gente tenha fé, e a fé depositada nele, né? A fé fundamentada na palavra, a fé fundamentada na rocha da vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso que é a palavra. Eu acho um fato interessante quando, se voltarmos lá para o Gênesis, quando como o pastor leu aquele versículo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Abraão ouviu a palavra. Abraão saiu daquele estado, né, uma pessoa extremamente abastada, que tinha tudo, rico. Deixou um lugar que ele tinha comodidade, mas precisava que se cumprisse a promessa, né? E Deus prometeu e gerou fé instantânea no coração de Abraão. Abraão deixou, e Deus falou assim com ele: sai da tua terra, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Um homem de idade, uma pessoa de idade, sem descendente, era a coisa mais terrível não ter descendentes, né? E ele, por fé, creu, e resultado é esse que estamos aqui hoje. De Abraão, né, descendeu o cristianismo, judaísmo,